Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus, João capítulo 10, versículo 10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não, se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não, a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Emmanuel. Bom, mais um dia desse nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel. Hoje nós vamos tentar fazer um mergulho num texto muito bonito que está nesse livro, Palavras de Vida Eterna, capítulo 104. O texto é Existimos. Existimos, de existir. O Emmanuel escreveu esse texto de apenas 16, 17 linhas para comentar, para auxiliar a gente na compreensão de um versículo do Evangelho de João, de uma palavra de Jesus. Jesus disse: vim para que tenhais vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Vamos ver como é que Emmanuel começa a trazer a compreensão desse versículo para a gente. Ele começa: existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Esse é o primeiro parágrafo desse texto de 16 linhas. O Emmanuel começa fazendo uma afirmação: existimos. Todos existimos. Mas ele tira a existência só da gente, do racional, de quem pensa. Ele começa a colocar a existência em tudo que é criado, na criatura. Ele diz: existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. Hálito do Criador, nós já ouvimos isso na doutrina espírita, que é o fluido universal, que é chamado o hálito do Criador, que é a base da criação. É a base da criação porque está em tudo.
em todas as criaturas. Aí é a imanência. Deus está presente em tudo. Tudo que existe tem como elemento básico o fluido. Esse fluido que é o hálito do Criador. Então Deus está em tudo. Esse hálito está em tudo. E em tudo que tem esse hálito, tem o Criador. Existe. Essa mesa existe. Esse livro existe. Eu existo. E o Emmanuel começa a colocar, olha que curioso, ele diz que em todas as criaturas, o que foi criado, que saíram do hálito do Criador, que saíram originários desse fluido universal. Mas ele volta lá longe. É bonito isso. Olha como é que ele vai buscar essa criatura, essa criação lá longe. Por que ele traz isso? A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Olha onde ele foi. Ele foi lá na pedra, no mineral, passou pelo vegetal, passou pelo animal. Por que será que o Emmanuel fez isso? Não é? Ele foi, e depois diz, existem almas nos passos diversos da evolução. Então, em todos os passos da evolução existem almas. Então tem um certo tipo de alma na pedra, um certo tipo de alma na planta, um certo tipo de alma no animal. Se é que a gente pode falar assim, alma, mas ele está dizendo isso, que existem almas nos passos diversos da evolução. E ele trouxe esses passos da evolução, falando da pedra, da planta, do animal. Aí eu me lembrei o Leon Denis já falou disso, a Joana de Ângeles também, quando ela foi falar de evolução do cérebro, que é a casa do pensamento. Olha como ela trouxe isso, como é que o pensamento nosso começou a ser formado. Ela diz, olha, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem. Então, no animal que ele dorme, no mineral que ele dorme, o movimento dele, nós falamos disso outro dia aqui, o movimento dele não é racional, não tem livre-arbítrio, é pura atração. O mineral se movimenta pela atração. Por isso ele dorme lá também no mineral. Esse psiquismo humano, que faz parte do processo da evolução, mas que ainda não tem a maioridade espiritual pelo livre-arbítrio, dorme no mineral e se movimenta pela atração. Depois ele sonha no vegetal. A sensação do Leon Denis é onde desperta essa sensação. Aí esse psiquismo sonha no vegetal, mas também fazendo parte desse processo de evolução. Sente no animal. Olha o instinto, mas também ainda não tem o livre-arbítrio, tanto quanto o vegetal, que tem a sensação, e o animal pelo instinto. Age como tem que fazer, cada um cumprindo a sua missão, cada um cumprindo a vontade do Pai sem o livre-arbítrio, pelas leis da natureza. Mas nesse processo de evolução do psiquismo, e que também o Emmanuel está dizendo no texto de hoje, que existem almas nos passos diversos da evolução, esses passos diversos da evolução chegaram no homem que pensa. Pensa no homem. E aí, voltando para o texto do Emmanuel, lembrando, em sentido espiritual, no entanto, é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Aí o Emmanuel muda o campo do assunto. Ele está falando na evolução, existe alma dos passos diversos da evolução. Agora, no sentido espiritual, que é o sentido que ele vai falar agora, que é o mesmo sentido do Evangelho de Jesus, que Jesus falou o Evangelho todo, todos os seus ensinamentos têm esse sentido espiritual, né? Então, nesse sentido espiritual,
No entanto, existir, viver, é algo diferente de existir. Ele começa a distinguir viver e existir, a vida e a existência. A vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é o que vem por todo esse processo de mineral, de vegetal, de animal, que já foi criada lá atrás, que ele falou que existem almas nos passos diversos da evolução, tipo diferente, não vamos nem entrar nisso que a gente não tem condições, mas é alguma coisa criada e que vem nesse processo de evolução, passando, dormindo no mineral, sonhando no vegetal, sentindo no animal e começa a pensar no homem. Mas quando o homem começa a pensar, ele é capaz de construir o seu destino. Ele passa a ser co-criador. Nós estudamos outro dia aqui, no livro A Gênese, quando ela diz que a vontade e o pensamento são para o espírito o que as mãos são para o corpo. Então, quando a gente adquire o livre-arbítrio, pela capacidade de pensar, quando nós evoluímos nesses passos diversos da evolução e chegamos ao pensamento que adquirimos a maioridade espiritual, aí esse princípio inteligente que começou a perder de vista há milênios no mineral, já tem outras características. Ele pensa, ele se constrói a partir da vontade e a partir do pensamento. Aí passa a ter mérito, que aí não é só mais seguir de maneira cega. Ainda tem o seguir, porque tem a lei e a vontade do Pai que está na nossa consciência. E que a gente fala a todo momento, que seja feita a vossa vontade. É a compreensão disso, mas com consciência, não é mais por mera obediência, sem pensar. É usar a vontade, usar o pensamento para compreender essa lei de Deus que se encontra na nossa consciência e se sujeitar a essa vontade, no sentido de compreensão dessa vontade, e optar, utilizando a força do pensamento e a força da vontade, para fazer a obra, que é a obra do Pai e que é a obra de construção de nós mesmos. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Mas aí o Emmanuel distinguiu, né? Vida e existência. A existência é o período da encarnação e a vida é a história desse princípio inteligente. Como dizia Jesus, é como o vento. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai. E a gente sabe que esse princípio se perde no passado, nessas eras, e vai, né? A gente fazendo essa sequência de mineral, vegetal, animal, homem, ela não vai parar no homem. Tem o angelical e sabe lá o que é que ainda tem. Na obra de André Luiz, falam muito sobre isso, o próprio Emmanuel fala sobre isso também. Ele falou, ainda não tem a verdade última a respeito das coisas, porque tem coisas que eu não alcanço. Então tem coisas que o Emmanuel não alcança. Onde será que tem isso? Coisas que o Emmanuel não alcança? Né? Onde é que a gente vai chegar em Jesus, num espírito puro? É bom a gente ter noção do tamanho da caminhada que ainda falta para a gente. Mas para essa caminhada que falta para a gente precisa de estar vivo. Estar vivo é gastar a existência tendo o espírito vivo, fazendo coisas úteis, fazendo coisas necessárias para o espírito se manter vivo e se manter aperfeiçoando para esse caminho da angelitude, para esse caminho da comunhão com o Pai. Então a gente já diferencia a existência. Na existência eu tenho a personalidade. Aqui eu tenho um nome, eu tenho uma data de nascimento, vou ter uma certidão de óbito. Eu nasci e vou morrer. O corpo. Essa é a minha existência. Mas eu tenho uma individualidade. Porque o princípio inteligente é uma individualidade. Que vem não sei de onde, vai não sei para onde. Mas vai continuar.
E eu estou vivo quando eu vivo essa individualidade, quando eu cultivo, aperfeiçoo, trago virtudes para essa individualidade, usando a personalidade, usando a existência. Só que essa personalidade, muitas vezes, quando ela é bem sucedida financeiramente e etc., ela nos traz orgulho, vaidade, egoísmo, e aí a gente mata o princípio. Ele fica sem vida, porque ele se perde nas questões da personalidade. Também aqueles aflitos que, seguindo essa lei, recebem determinadas dificuldades como mecanismos de reparação, de superação, de reequilíbrio, e não conseguem viver tudo isso, revoltados e etc., também acabam comprometendo essa vida e passam a ter uma personalidade sofrida, revoltada, sem compreender que, do ponto de vista da vida mais ampla, essa aflição pode ter representado, e nós não compreendemos na maioria das vezes, a misericórdia divina, que é o cumprimento da lei em nós. Mas eu peguei alguns autores, rapidamente, só falando um pouco disso, de vida e de existência, que é isso que Emmanuel começou a falar aqui, para depois falar, aprofundar na questão da vida. Hermínio de Miranda: vida é uma aventura maravilhosa, através de muitas existências aqui e alhures, em outros lugares, lá adiante. Então, é uma aventura maravilhosa desse princípio espiritual. Agora a gente fala, por que Emmanuel começou a falar que existem criaturas saídas do hálito do Criador, que todas existem, a pedra existe, a planta existe, o animal existe, tudo isso saiu do hálito do Criador, e que existem almas nos passos diversos da evolução, os passos diversos da evolução do princípio inteligente. Aí depois ele traz para aqui, né, que em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. Eu não posso só existir matando a vida. Aí a gente começa a lembrar, quando Jesus deixa os mortos enterrar os seus mortos, diz Paulo aos Efésios: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Começa a chegar alguma coisa em nós. Aí vem no versículo de hoje: vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então não foi para que tenhais existência em abundância, foi para que tenhais vida em abundância. E às vezes, para que tenhamos vida em abundância, a própria existência tem seus momentos de dificuldade. A existência é utilizada como instrumento para a abundância da vida. Parece contraditório. Mas a existência é um instrumento divino de educação, de reequilíbrio, de formação da vida maior. Aí a gente fala, bom, então Jesus não falou para a existência de ninguém. Ou melhor, a existência de todos precisa marcar o encontro com Jesus, porque aí encontram com a vida. Na medida em que as existências encontram com Jesus, encontram com a vida. Aí eu começo a lembrar, mas não é caminho, verdade e vida? É o caminho da vida. É o caminho para que a minha existência não se resuma só nesses anos que eu estou aqui. Para que eu comece a compreender e ampliar o meu conceito de vida, que vai para além da minha personalidade. E aí a vida é da minha individualidade. Eu me percebo vivo na individualidade, que vem de longe e vai para longe. Zilda Gama, pelo espírito Vitor Hugo, na sombra e na luz, o livro. Olha o que ela diz. A vida é uma intermina cadeia, uma corrente que se compõe de muitos elos,
cada qual terminando no sepulcro, para depois se soldar em ulterior encarnação. Eu começo a me entender como um elo de uma corrente, a minha personalidade, a pessoa que eu sou hoje, é um elo da corrente de mim mesmo, da corrente do meu princípio espiritual. Então, eu como princípio espiritual, sou uma grande corrente. Essa corrente é a vida. Mas essa minha existência é um elo dessa corrente que se une ao elo anterior e ao elo posterior. Eu estou unido ao passado e ao futuro. Mas no presente é que me cabe agir. Porque no presente eu trago todos os elos da corrente do passado. Porque estão presos a mim. Eu não preciso nem buscar o meu passado, porque eu já estou ligado a ele. Ele se manifesta em mim, em tudo que eu falo, em tudo que eu penso, em tudo que eu sinto. O passado está presente no que eu sou. E o futuro está presente naquilo que eu estou fazendo agora, porque eu estou construindo o futuro agora. Então eu sou o construtor dessa corrente. E não preciso ficar procurando elos no passado para saber quem eu sou. Basta eu ver o elo atual, conhecer o elo atual, que eu vejo pelas tendências e por várias outras formas de manifestação. Aliás, por todas as formas de manifestação do princípio inteligente, eu conheço quem sou eu. Por isso que a reforma é íntima. Porque a reforma vai além da personalidade. A reforma não é na personalidade. A reforma é na individualidade. Por isso Jesus falava para essa individualidade, para esse princípio inteligente, conhecendo todos os elos da corrente. Porque ele batia o olho e não via uma argola, um elo da corrente. Jesus batia o olho e enxergava a corrente. Chico e Emmanuel também, no livro Dicionário da Alma, falam também, por enquanto a gente está só na existência e na vida. Mas o Emmanuel traz mais. Dicionário da Alma. A existência entre as criaturas terrestres é uma porta divina que se abre à nossa firme vontade de trabalhar e de renascer para o alto. Que bonito, né? A existência é a minha personalidade que existe nesse momento, só que a personalidade existe simultaneamente à individualidade. Eu não deixo de ser um indivíduo por causa da minha personalidade. É isso que eu tenho dificuldade de compreender. Que eu olho no espelho e não vejo a individualidade, vejo só a personalidade. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça é olhar no espelho e não ver só a personalidade. É olhar no espelho e ver antes da personalidade a individualidade. Por isso buscar primeiro. Porque a individualidade vai fazer em benefício da personalidade. Mas eu faço o contrário. Eu sacrifico a individualidade, eu mato a individualidade em benefício da personalidade. Olha que inversão maluca que a gente faz. É difícil compreender isso. Mas quando a gente começa a compreender, parece que a gente... Nossa! Aí a gente não quer mais cultuar e cultivar a personalidade a todo custo. Esse personalismo perde o sentido porque o personalismo mata a individualidade, o princípio individual, o princípio espiritual. Aí a gente começa a perceber e a distinguir vida de morte. Muita gente está viva, mas está morta. Muitos de nós somos mortos-vivos, porque existimos, mas a vida está morta. Esse é o sentido do texto. E o Cristo disse o que no João 10:10? Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vim para que sejam espíritos eternos. Eu não vim para que sejam personalidades de 60, 70, 80 anos. O que Jesus falou, meu Deus?
Né? Que beleza é isso, que grandeza é isso. Ele não veio para me agradar nessa curta personalidade. Ele veio para que o espírito se redima, para que o espírito evolua, para que o espírito deixe de viver somente o instinto animal e comece a se aproximar cada vez mais da angelitude e daí por diante, que a gente nem se atreve a falar demais. E aí a gente entende também porque Jesus botou... É fácil entender quando Jesus diz que ele é o caminho à verdade, mas a vida clareia. O caminho é porque não pela pessoa dele. Muitas vezes as pessoas ficam buscando a pessoa de Jesus. A pessoa era a personalidade histórica, que nasceu, viveu 30 e poucos anos. Não vou nem falar de 33, porque senão vão dizer que foi mais isso, que foi mais aquilo. Vamos começar a discutir essas coisas que não né? Mas viveu como homem. E a gente quer o homem de volta. O homem falou para o Espírito e deixou uma mensagem para o Espírito. E a gente não quer ficar compreendendo a mensagem que ele deixou para o Espírito, porque a gente quer que o homem volte. O que o homem vai fazer aqui de volta? Ser crucificado de novo? Porque ele vai dizer as mesmas coisas, porque se é verdade, não muda. Mas também não é por aí que a gente vai. Aí o Emmanuel vem nessas 17 linhas, por enquanto a gente falou de 4 linhas. Nessas 17 linhas o Emmanuel começa a falar de pessoas agora. Ele faz uma construção de um parágrafo aqui que parece música. Ele começa... Há muita gente e fala de saúde, fala de cérebro, fala das horas, fala da concessão. 4 formas de falar. Há muita gente que perde a saúde, há muita gente que destrói o cérebro, há muita gente que aniquila as horas e há muita gente que frustra concessão. Há muita gente, há muita gente, há muita gente. Quem é essa muita gente? Somos nós. Então, muitos de nós perdemos a saúde. Aí ele fala, perde ou a saúde, ou destrói o cérebro, ou aniquila as horas. Aí ele sempre continua, quando não, esse quando não, é quando não faz pior. Então, há muita gente perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio. Que movimento vazio? Jesus falava, eles ficam para lá e para cá e não tem tempo de se alimentar. Quem se alimenta? O espírito. A gente quer encher a barriga da personalidade. Uma personalidade gulosa, que adora isso e que não tem nada contra. É necessário para manter o corpo vivo. Mas é esse alimento do espírito. E tem movimento que a gente faz, que a gente fica para lá e para cá a vida toda, que é vazio, que não traz nada, que não traz vida para esse espírito. Aí a gente perde a saúde. Quando não, ele fala quando não das 4 vezes. Quando não, mergulha nas tramas do mal, trazendo reencarnações dolorosas. Então muita gente perde saúde em movimentos vazios, buscando nada no dia a dia, buscando ilusões. Aí ele volta, de novo, há muita gente que destrói o cérebro. O cérebro não é a casa do pensamento? Não é onde esse princípio movimenta? O Emmanuel, no livro A Gênese, não está dito que a vontade e o pensamento são para o espírito o que as mãos representam para o corpo? Então, se essas mãos constroem para o corpo, para eu ter vida espiritual, o que é que eu vou precisar? De pensar. Mas pensar o quê? Com que qualidade? Pensar no mal? Pensar na maldade? Quem vai me qualificar? Quem vai qualificar o meu pensamento? Que mora nesse cérebro que ele está falando aqui. O sentimento. Lembra no texto que a gente fez, não sei se um pouco atrás aí, que falava que a partícula do pensamento ela é ativa diante do átomo.
que por sua vez é passivo diante do pensamento. Então o átomo tem vida própria, mas ele é passivo diante do pensamento, porque o pensamento dá o movimento para o átomo, dirige o átomo. Mas esse mesmo pensamento que dirige o átomo e dirige a vida e movimenta a vida, tem uma situação que ele é passivo diante do sentimento, porque o sentimento qualifica esse pensamento. Então eu preciso pensar, mas pensar no bem. Olha o Evangelho de Jesus, de amor. Aí eu não destruo o meu cérebro, eu não uso um equipamento físico para o mal, destruo para a morte. Há muita gente que destrói o próprio espírito escrevendo sem proveito. Escrever sem proveito, sem utilidade. Quando não, aí vem o pior, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade. Então, muitas vezes, eu destruo meu cérebro porque eu escrevo, eu utilizo esse cérebro sem proveito. Quando não, e ainda é pior, utilizo esse cérebro para influenciar pessoas para o mal. Aí eu vou usar toda a minha influência, ou na literatura, ou em qualquer lugar, no que eu falo, no que eu escrevo, para o mal. Quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, contrário à lei de Deus. Ele volta. Há também muita gente que aniquila as horas. Olha, a primeira vez que ele falou há muita gente, que acaba com a saúde, perde a saúde. A segunda vez, ele diz que destrói o cérebro. Então já foi saúde, corpo físico, cérebro, morada do princípio. Agora as horas, o tempo. E o tempo aniquila. Eu mato o tempo, eu jogo a oportunidade fora. Eu estou fazendo o que aqui agora? Curtir a personalidade? Ou eu vim da vida para a individualidade? Da vida digna. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então, quando eu começo a compreender esse chamado e essa linguagem de Jesus, eu compreendo que as palavras do Evangelho me dão vida em abundância, vida espiritual. E há muita gente que aniquila as horas. Eu mato as horas com coisas inúteis. Muita gente que aniquila as horas falando a esmo, falando sem proveito, falando coisas desnecessárias, falatórios, maledicências, etc, etc. Quando não, se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. O que eu faço com as horas? O que essas horas significam para mim? O que o tempo significa para mim? O tempo para mim é agora e é oportunidade. Matar o tempo é matar o espírito. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Tem muito morto matando o tempo. Estão mortos para o espírito. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Por que me levantar no meio dos mortos? Dos mortos que estão vivendo somente a personalidade. Dos mortos que estão vivendo somente as coisas do mundo. Eu preciso me levantar, é porque me elevar do meio dos mortos, porque eu preciso encontrar a vida. Mas eu encontro a vida em quem trouxe a vida em abundância, que foi Jesus, que trouxe a vida espiritual. Mas aí o último que ele fala, que também há muita gente que pede essa ou aquela concessão. Pede essa ou aquela concessão. Que concessão? Oportunidade. Reencarnação, por exemplo, é uma concessão. O corpo é uma concessão. Nós somos, utilizamos tudo isso que nos foi concedido. Que nos foi concedido. E de que maneira eu utilizo tudo isso? Jogando fora essas oportunidades, a oportunidade da reencarnação. Aproveite quando está junto com ele, com o adversário, reconcilia com o adversário enquanto caminha com ele. Por que enquanto caminha com ele? Mas eu não pedi essa concessão para ter a oportunidade de me reconciliar com o adversário?
Por que eu não vou aproveitar essa oportunidade? Porque a minha personalidade não deixa. Eu fiquei orgulhoso, eu tô egoísta, eu só quero para mim, eu tô raivoso, eu tô ressentido, eu tô magoado e por aí vai. Aí não tem jeito de eu aproveitar a concessão. Aí eu jogo ela fora. Eu frustro. Olha o que é frustrar, a palavra que Emmanuel usa, frustrar. Frustrar uma encarnação? O que é frustrar uma encarnação? Significa que eu fiz um planejamento, que eu desejei, que eu consegui uma oportunidade, que era a oportunidade de eu fazer um monte de coisas para a vida eterna. E que eu frustrei tudo isso, que eu joguei fora tudo isso. Joguei fora tudo isso tão grande. O que faz uma pessoa jogar coisas tão grandes fora? Coisas miúdas, uma raivinha, uma mágoa, um ressentimento, a personalidade exagerada, o egoísmo, a vaidade. Olha só, eu vou me fechando em mim mesmo, eu vou matando o resto e vivendo só a mim. É preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. As coisas têm toda uma lógica. Não tem nada perdido nisso. Mas tá bom. No livro Nas Pegadas do Mestre, do Espírito Vinícius, Pedro de Camargo, olha para onde ele conduz a questão da vida. E aí a vida pressupõe a morte, né? Existir e viver. Eu posso estar morto estando vivo, existindo, que é esse tipo de morte que Jesus falou muito. Olha o Pedro de Camargo. Há duas categorias de mortos. As que são denominados tal por haverem deixado a matéria, e os assim chamados por viverem somente a vida animal. As duas categorias de mortos. O que morreram, o que o corpo morreu, por haverem deixado a matéria, o corpo morreu. E os que são chamados mortos, por viverem somente a vida animal. A vida animal, a vida do instinto, de deixar brotar nele tudo o que tem nele. As tentações, as maldades, as imperfeições, que sempre me escravizaram e que continuam me dominando. E por isso eu permaneço como eu sempre fui, o homem velho. O instinto animal, no começo do texto, o Emmanuel não falou da pedra, da planta, do animal, do homem. Eu tenho dificuldade de chegar no homem, usando o pensamento como instrumento de aperfeiçoamento da vida. Porque eu deixo meu pensamento ser consumido pelo instinto animal que ainda mora dentro de mim. Olha o Paulo de Tarso. Quero fazer o bem e faço o mal que não quero. Porque o mal está dentro dele, esteve, está dentro de nós. E aí a gente acaba vivendo essa vida animal. E como a gente está nesse processo de aperfeiçoamento, a gente tem o bem e o mal dentro de nós. A gente não tem só o mal. A gente já tem o bem. Por isso que a gente tem vontade de fazer o bem. Mas a gente não faz o bem que a gente quer e faz o mal que a gente não quer. Por quê? Porque a gente também tem o mal dentro. E qual é a característica desse mundo de imperfeição que a gente vive? Predomina o mal. Se predomina o mal, na balança tem mais mal do que bem. Então é normal que eu ande por aí. É normal porque os escândalos são necessários. Mas ai daquele porque o escândalo vem. Porque quem comete o escândalo disparou a lei de ação, de reação, vai se reencontrar com ele. Olha as coisas se encontrando. Tudo se encontrando. Então quem está só cometendo esses escândalos está vivendo a vida animal, do instinto, da imperfeição. Ainda é escravo. E às vezes vive a vida animal achando que quem manda nele é ele, que ele tem liberdade. Quanto engano a gente já passou nessa vida, achando que liberdade era fazer o que queria. Fazer o que queria não é liberdade, é escravidão ao instinto. É escravidão à imperfeição que ainda mora em mim. Liberdade é ter a força suficiente para que a minha consciência estabeleça um dever e que eu tenha essa força para
agir de acordo com o dever. Aí eu vou me libertando de quê? Daquela tentação que me tentava fazer o mal. Que luta! Por isso é o bom combate. Por isso é o combate interior. Que combate bonito. Que grandeza. Aí ele diz, a primeira classificação é dos homens. Aqueles que morrem e são sepultados. Os cadáveres. A segunda é de Jesus. Os mortos para o Espírito. Que Jesus sempre falou. Olha que legal. Aí a gente entende, né? Desperta, tu que dormes, e etc, etc. Aí a gente entende, mais uma vez, vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Vim para que o Espírito prevaleça. Vim para que cada um aprenda a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, porque é o que é justo. Se eu seguir o que é justo, eu vou saber do meu dever. Eu vou seguir a minha consciência. Eu não vou ser injusto. E o que me vai ser injusto é o quê? O meu orgulho, que acha que eu sou melhor do que os outros, eu vou ser injusto. O meu egoísmo, que eu quero tudo para mim, aí você não tem nada, eu quero tudo. Isso é injusto. Mas o meu egoísmo acha que eu mereço. Então eu não busco primeiro o reino de Deus, porque eu sou injusto, eu não gosto da justiça, eu sou muito esperto. Porque eu vivo a personalidade, eu quero me dar bem. E para eu me dar bem, eu passo por cima de tudo e de todos. Cometo toda a injustiça. Bom, chegando já mais no final olhando o relógio aqui para a gente não passar da hora. As últimas 3 linhas do texto. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Que todos esses agentes da inutilidade, esses exemplos que ele deu, há muita gente que perde a saúde, há muita gente que perde o cérebro, há muita gente que aniquila as horas, há muita gente que perde as concessões e as oportunidades, são esses agentes da inutilidade e da delinquência, que faz das horas um nada, que faz do tempo nada, faz do corpo um nada, né? Faz da concessão da encarnação um nada, né? Então esses agentes, mas eu não achei que eu era trabalhador do Cristo. Como é que um trabalhador do Cristo, eu seria um agente da obra de Deus, mas eu sou um agente da inutilidade? Como é que um agente da inutilidade pode ser um agente da obra? Não dá. Então o ócio pode trazer benefício para a minha personalidade, que quer descansar, mas para o espírito não traz esse benefício. Para o espírito é trabalho, entendendo que trabalho é toda ocupação útil. E muitas vezes o trabalho não é a personalidade que trabalha, é o espírito que trabalha. Muitas vezes quando você está fazendo alguma coisa que está mexendo lá no seu profundo, que aos olhos do mundo não é um trabalho, na verdade você está fazendo um trabalho. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quando a gente está buscando, cada um no nosso dia a dia, o trabalho individual de aperfeiçoamento íntimo, isso é trabalho útil e muito útil. Quando a gente começa a brigar para conquistar esse espaço interior, isso é trabalho útil e esse é o grande combate. Então todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós, mas existem mortos, que estão mortos para a vida do Espírito. E Emmanuel fala, observa assim o que fazes. Olha, conhece a ti mesmo. Observa o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Que frase? Nascer te faz existir, mas viver é luta. Viver é conquista. Viver é evolução, é evoluir. Senão a gente existe, mas existe morto. Quantos de nós somos esses mortos, enterrando os nossos mortos? Porque são pessoas mortas como nós, vivendo em função das personalidades egoístas, orgulhosas e etc. Tem um texto que Emmanuel fala do livro Fonte Viva, 143. Acorda e ajuda.
É um comentário do Evangelho de Mateus, quando Jesus queria ir para o outro lado e um discípulo falou, que pediu para que ele fosse permitido que ele fosse primeiro enterrar os seus pais, né? Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Quando Jesus disse, segue-me, é agora, não volta, é para frente, segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus está chamando, olha, eu vim de a mim, olha, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, e você está querendo voltar para os mortos? É para frente, eu vim trazer a vida. Aí Emmanuel faz um comentário, nesse acorde e ajuda. Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, aquele primeiro tipo de morto, que é o morto do corpo. E sim que conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Está feita a diferenciação. O cadáver é corpo sem vida. O morto é quem se ausenta da vida. Onde é que está a minha presença na vida? Jesus falou, vim para que tenhais vida em abundância. É a presença de Jesus em mim. E a presença do Evangelho em mim. Olha só a grandeza de tudo isso. Isso não é uma coisa de... isso é muito racional. Não é aquela coisa simplista de, eu vou não sei o quê, não, é mais. Né? O livro Pão Nosso, capítulo 32, tem um outro texto, cadáveres. Também eu fui achar só esse assunto. Mas é isso mesmo. Em todos esses momentos que Jesus fala dos mortos, e a intenção é essa mesmo, é mostrar o morto do espírito. E a gente sempre achava que era o morto da carne, e esse é o cadáver. Ele não está falando do cadáver. O cadáver vai ser sepultado porque ele veio do pó e vai voltar para o pó. É uma personalidade que foi. É mais um elo da corrente. Mas a corrente continua. Vem outro elo, e outro elo, e outro elo. Será que eu vou morrer junto com o elo? O elo vai se acabar porque ele não compreende que ele é uma corrente? Às vezes a gente é uma corrente e não percebemos que a gente é uma corrente. A gente quer ser um elo. Quando a gente se fixa numa personalidade e acha que é só aquilo, a gente se contenta em ser um elo de uma corrente. Nós não somos um elo de uma corrente. Ou não somos somente um elo de uma corrente. Nós somos um elo de uma corrente, mas um elo interligado ao princípio e à chegada. E a chegada para onde? Nós vamos para uma comunhão aí, mas a gente não sabe onde vai parar isso. Nesse texto, Cadáveres, Pão Nosso, capítulo 32, foi quando Jesus disse, por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, né? Mateus 24, 28. Por onde tiver os cadáveres, olha a questão da afinidade. Onde eu tenho cadáver dentro de mim? Onde eu mato o princípio espiritual em mim? Aí vão se juntar os abutres. Olha o que Emmanuel disse nesse texto. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abrigam em teu mundo interior. As coisas mortas, que não são eternas do espírito, que eu tenho me dominando no meu mundo interior. Ele está recomendando a luta, o combate, a libertação. Não é uma graça. Alguém não vem me... Não, eu vou ter que lutar e me libertar disso, porque o que me vence me escraviza. Eu não posso ser escravo desses cadáveres. Eu tenho que me libertar desses cadáveres.
E Jesus veio para que eu tenha vida, vida em abundância. E a vida que Jesus trouxe liquida com esses cadáveres, mata os cadáveres. Olha que legal. Deixa que o divino sol da espiritualidade penetre em ti, a vida em abundância, penetre em ti, iluminando, clareando o pensamento. Pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, o que é ataúde? Não é o caixão? Enquanto eu for caixão de depósito de coisas mortas, só gostar do que é morto, olha só. Enquanto eu for um depósito de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Jesus, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Como é que eu posso conciliar Jesus que traz vida em abundância se eu sou um caixão de coisas mortas? O meu sentimento é um caixão de coisas mortas. O meu coração é um caixão de coisas mortas. O ódio, o ciúme, o egoísmo, o excesso de vaidade, tudo isso, são coisas mortas. O personalismo, são coisas mortas que estão dentro de mim. E eu fico falando em Jesus o tempo inteiro. Muitas vezes. Por que me chama Senhor, Senhor e não fazes o que eu digo? Porque a vida não está em chamar Senhor, Senhor. Essa vida em abundância está em fazer o que Ele diz. Por isso não é fácil. Não é simplesmente eu dizer agora que eu sou espírita e que está tudo certo. Não é isso. Aí é que começa. E não é por ser espírita. É por seguir quem trouxe a vida em abundância. Porque eu resolvi buscar essa vida em abundância. Olha Humberto de Campos quando ele diz: não mais escrevo para agradar. Hoje escrevo com proveito. O que ele disse? Eu não mais escrevo para as coisas mortas. Eu não mais escrevo para os mortos. Eu escrevo coisas úteis. Hoje eu escrevo para a vida. Escrevo, né? Quando é que a gente vai fazer a opção de viver? É difícil essa opção de viver. É preciso ter força. Quando aqueles cristãos encaravam os leões, eles estavam fazendo a opção pela morte ou pela vida? Sem querer dizer que precisa morrer o corpo para poder viver o espírito. Não, aquilo era um momento extremo. A gente só está aproveitando esse momento extremo para colocar a contradição do que é vida e do que é morte. Outro livro, Acorda e Ajuda, Fonte Viva 143. Também nessa linha, ó. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Vive com os mortos, enterrando os mortos. E vive, porque existe, mas não é vivo do espírito. Só existe. Então, quanta gente que existe e está morta. É o que ele está dizendo. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Mergulham-se, não são mergulhados. Ninguém é mergulhado em sepulcro de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Porque tem o livre-arbítrio. É pelo livre-arbítrio que cada um é derrotado. Pelo ouro, pelo vício, pela amargura, pela ilusão. É pelo livre-arbítrio que cada um faz a opção pelos mortos. E é justo. Aí ele fala: se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se vitimados, quer dizer, se foram vítimas da avareza, os túmulos são um cifrão. Se vitimados, ele não está falando que todo dinheiro é túmulo. Tem dinheiro para o bem, tem dinheiro adquirido com justiça, tem dinheiro justo. Mas se eu fui vítima da avareza,
Eu moro no túmulo do cifrão. Eu só vejo isso na minha frente. Se eu fui derrotado pelos hábitos perniciosos, olha, o que são hábitos? Não são coisas que a gente vem fazendo no automático? A imperfeição em mim é um hábito. É esse que eu tenho que vencer. É isso que me escraviza. Porque eu fiz sempre errado e gosto de continuar fazendo errado, porque me dá prazer. O erro, eu tenho afinidade com o erro. Eu gosto. Mas eu preciso vencer o erro. E eu não consigo vencer o erro, porque ele me vence, então eu sou derrotado. Eu preciso mudar o hábito, adquirir hábitos novos. Parar de ter o hábito de falar mal de todo mundo, parar de ter o hábito de ficar irritado com todo mundo, parar de ter o hábito de sentir inveja, de sentir ciúme. São todos esses hábitos que são meus túmulos, onde eu guardo os mortos que eu tenho, e eu não quero libertar esses mortos, ressuscitar esses mortos. Aí eu sou derrotado por esses mortos. Então esses hábitos perniciosos encerram-se em grades de sombra. Eu sou preso numa cadeia de sombra. É um caixão escuro. Se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmos, os enganos da vida, as ilusões da vida. Se eu sou atormentado pelas mentiras que eu preguei para mim o tempo inteiro, mentindo que eu era mais bonito, mais forte, mais rico, mais poderoso, que eu era mais isso, mais aquilo, que eu queria só para mim, essas grandes mentiras do mundo, dos mortos, que não trouxeram vida para mim, pelo contrário, que me mataram, né? Residem sob lápides. Olha, eu que vivo iludido por essas mentiras que os hábitos fizeram comigo, eu resido sob as lápides, eu moro nas sepulturas, entre os mortos. É pesado, esses textos são pesados. Não é possível que a gente consiga ler todos esses textos e não fique chocado. A ideia não é chocar, mas é no sentido de um impacto. É a vida sacudindo a gente. É Jesus trazendo a vida em abundância, chacoalhando nossos túmulos, que ele falou que eram caiados por fora e podres por dentro. Onde estão nossas podridões? Bom, no livro Pensamento e Vida, já está no final, eu estou vendo aqui o tempo. No livro Pensamento e Vida tem um texto da prosperidade. O mundo engana muito a gente com prosperidade. Tem até religiões que prometem prosperidade no mundo. Jesus não prometeu prosperidade no mundo. Jesus prometeu vida, e vida em abundância. E muitas vezes a vida em abundância que ele prometeu não é a prosperidade no mundo. Porque às vezes o que eu preciso para ter a vida em abundância não é da prosperidade no mundo. Porque se eu tiver a prosperidade no mundo, eu vou continuar o orgulhoso de sempre e vou continuar morto. Vou continuar morando nas lápides. Vou continuar com as podridões que eu sempre tive. Às vezes eu preciso de ter eu preciso de ter a prosperidade da vida em abundância, que muitas vezes não é necessariamente a prosperidade do espírito, a prosperidade do mundo. Embora a prosperidade do mundo não necessariamente signifique a morte do espírito. Eu posso ter prosperidade no mundo com aquisição justa. E é isso que ele vai falar aqui, eu vou deixar ele falar. Viu? Estou permitindo que o Emmanuel fale. Pois é, a gente é pretencioso mesmo. Olha o que ele fala. Há muitos religiosos que perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Parece, né? A gente olha assim e fala, meu Deus, eu estou ali toda semana no centro, tomando passe, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando fazer tudo direito e nada para mim dá certo. Fulano faz tudo errado e está rico. É isso que ele está dizendo aqui. A gente não se conforma com Deus, com Jesus. Não estão me vendo aqui, não.
Não estão me vendo aqui tentando fazer tudo certinho, por que está dando tudo errado para mim? É isso que ele está falando. Né? E esses muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios? E Emmanuel responde: em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. É uma fortuna morta. Semelhante fortuna não existe, se for dos ímpios. Se for dos justos, não. Tem fortuna dos justos e tem fortuna dos ímpios. Ele está falando aqui da fortuna dos ímpios. Essa fortuna dos ímpios não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta não é a prosperidade absolutamente, é a prosperidade ausente da reta conduta. O que vai me dizer qual é a reta conduta para eu adquirir a prosperidade é a minha consciência. É essa lei que está na minha consciência e é progressiva, que eu preciso ir adquirindo aos poucos. Então, essa prosperidade ausente da reta conduta não é riqueza. Ela não passa de apropriação indébita. O que é apropriação indébita? Eu me apropriar daquilo que não é meu. Uma riqueza que eu adquiri de maneira injusta, eu tomei posse daquilo que não era meu. Então, ela não era minha, ela não existe. Eu que tomei tomei conta dela, pelo meu egoísmo, etc. E olha esse finalzinho que ele fala: e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Essa riqueza conseguida de qualquer forma, à custa de qualquer coisa, ela é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Que chagas ocultas? São cadáveres bem vestidos. Tem muita gente muito bem vestida aí, que são esses ímpios, com roupas brilhantes escondendo chagas ocultas. São vestidos, são cadáveres bem vestidos. E muitas vezes a gente quer ser o cadáver bem vestido. A gente daria tudo para ser o cadáver bem vestido. Mas a gente não quer ser o vivo, que às vezes está mal vestido. Não absolutamente, claro. Lembra quando Jesus falou lá: ó vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a túmulos caiados, vistosos por fora e podres por dentro? Muitos de nós, né? Essa é a nossa história. Ele falou aqui no Evangelho, escribas e fariseus, mas quem são os escribas e fariseus modernos? Somos todos, que fomos e continuamos sendo, né? Em busca de uma prosperidade absoluta e falsa, uma prosperidade da nossa personalidade, do mundo, e muitas vezes matando o espírito que há em nós. A história do filho pródigo, quando voltou, que o filho estava lá enciumado, que o pai falou: não, seu irmão estava morto e voltou para a vida. O que ele disse? O que o pai fez quando o filho, ele trouxe um filho de volta para a vida? Esse é o papel de Jesus, esse é o Deus. Esse é o Deus que perdoa, que tem misericórdia. Mas o que o filho queria? Que castigasse o filho que voltou. É o que a gente quer. A gente não quer. Jesus falava para a gente tomar cuidado, aprender a distinguir entre pecado e pecador. A gente mata o pecado, não o pecador. O pecador redime. A nossa justiça, a gente quer matar o que fez a maldade. A gente não quer matar o mal. A gente quer matar quem fez a maldade. Quem fez a maldade vai ser o filho pródigo. É preciso dar tempo para que ele seja o filho pródigo, e Jesus fez isso. Isso é a vida em abundância. A gente quer matar todo mundo que fez algum mal. Não tem que matar quem fez o mal, tem que matar o mal. E como é que mata o mal em alguém? Trazendo vida em abundância para esse alguém, para que ele aprenda. Ele precisa estar existindo para aprender a viver esse bem, né? Se bem que é possível no mundo espiritual, só que não vamos entrar nisso não, que lá também está existindo, mas não na encarnação. A parábola do mancebo rico, né? Que Jesus me acompanha. Ele não, deixa eu voltar ali, não sei o quê. Olha o que
Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela fala desse momento, que o mancebo rico que perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para ir para o reino do céu, seguir Jesus. Jesus falou, vai, vende tudo, vende não sei o que, e me acompanha. Esse vai e vende tudo, ele falou, bom, dá alguma coisa até que vai, mas o vender tudo é largar tudo, largar a glória, largar a fama, largar o orgulho e seguir Jesus, isso é difícil. Olha como a Amélia Rodrigues colocou esse momento, esse dilema. Esse é o chamado de Jesus para a vida em abundância, para a gente, a todo momento que a gente não escuta. Olha que duas frases perfeitas. Naquele momento que Jesus falou, vai, larga tudo e vem, esse mancebo rico, esse jovem rico, ele ficou atordoado. Ele estava deslumbrado com Jesus, teve vontade de seguir Jesus, era o bem que já existia nele, mas não conseguiu, porque ele ainda estava atraído por todos aqueles mortos que estavam lá atrás, chamando por ele, atraindo. Ele ainda estava ligado espiritualmente a todos aqueles caixões, a todos aqueles mortos. Ele não conseguiu vencer essas tentações. Olha que tentação extrema. Você ser colocado diante de Jesus, todo o seu passado te chamando e um futuro de luta pela frente. Olha que peso. A sua personalidade famosa, rica, te chamando e a vida em abundância te chamando para frente. Ele não conseguiu acompanhar a vida em abundância, ele voltou para a morte das roupas brilhantes, para esconder feridas ocultas. Que figura nesse evangelho esse mancebo rico. E olha o que a Amélia Rodrigues falou desse momento que esse jovem viveu. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. A verticalidade da condição humana, das aflições humanas. O vertical das coisas, o horizontal das coisas mortas, aquilo que está aqui, ó, contemplava a elevação, contemplava a verticalidade, Jesus. Olha que lindo, olha que grandeza, né? As coisas do mundo contemplavam as coisas de Deus. As coisas desse plano contemplaram as coisas da elevação. E quem venceu no mancebo rico? O plano humano. Ele virou para Jesus e falou, não posso seguir-te agora. Perdoa-me, se me amas. Nós vamos terminar por aqui. Quantas vezes a gente encontra a verticalidade nos convidando, vinde a mim, os cansados e aflitos, mas a horizontalidade do mundo nos chama, nos vence, porque nós somos escravos dela ainda, e não conseguimos falar, eis-me aqui, Senhor, e a gente fala, não consigo te seguir agora, me perdoa, se me amas. E continuamos fazendo as nossas preces do dia a dia, pedindo isso, pedindo aquilo. Que Deus nos abençoe e que essa vida em abundância que Jesus trouxe possa nos invadir, nos fortalecer, nos inspirar, para que nós possamos nos exorcizar de todos esses mortos que nos acompanham há tanto tempo e que a gente tem tanta dificuldade. Essa é a nossa verdadeira ressurreição. Ressurgir dos mortos, para mim, hoje, é ressurgir de todos os mortos que eu trago em mim mesmo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe.